Nesse vídeo eu vou te passar uma estratégia para você fazer um super conteúdo no seu perfil do Instagram. E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como criar um super conteúdo no Instagram para que você possa atrair mais pessoas e engajar os seus seguidores com você lá no seu Instagram. Uma sacada bem simples, mas que faz total diferença se você aplicar. Eu tenho certeza que você vai bombar o seu Instagram se você aplicar o que eu vou te falar hoje, certo? Bom, meus amigos, mas antes da gente entrar nesse assunto de super conteúdo, eu quero te avisar que dia 15, 16 e 17 vai acontecer a Semana das Vendas no Instagram. Então, se você quer aprender comigo como ganhar dinheiro pelo Instagram sem precisar aparecer, passo a passo, clica aqui no primeiro link abaixo do vídeo, entra lá no grupo de espera do Telegram e aguarda, porque vai ser muito top. Essa semana vai ser intensa. Bom galera, então vamos lá, super conteúdo no Instagram. Como que vocês vão fazer então o super conteúdo no Instagram? É bem simples, meus amigos. Você vai lá na ferramenta de Stories e aí você vai em ferramentas e usa aquela ferramenta de perguntas e respostas, no qual você vai fazer uma pergunta e as pessoas vão responder lá no mecanismo de perguntas e assim você vai saber exatamente o que elas querem ver no seu Instagram. Você vai perguntar o seguinte: qual conteúdo vocês querem que eu coloque aqui no perfil? Qual conteúdo vocês querem ver aqui no Instagram? E assim as pessoas vão responder dizendo exatamente o que elas querem que você poste, exatamente qual conteúdo que elas querem para ajudar elas. E assim você vai fazer o super conteúdo, aquele conteúdo top, o conteúdo mais top de todo em relação a esse conteúdo que a sua audiência está querendo. Você pode criar em vídeos ou então em fotos, imagens, o que você achar melhor, mas enfim, o super conteúdo é muito top. E se você criar o super conteúdo em forma de carrossel, no qual a pessoa tem que ficar passando por lá para ficar vendo as fotos, com conteúdo, com super conteúdo massa, mano, vai dar muito mais certo. Então faça dessa forma que eu tenho certeza que vai dar mais certo. Entre vídeo e conteúdo carrossel, eu tenho certeza que o conteúdo carrossel dá muito mais certo. Então faça esse tipo de conteúdo e aplica aí que eu tenho certeza que vai dar certo. Então é isso, galera. Vai no Stories, coloca lá a ferramenta de pergunta e coloca assim. E faça uma pergunta para a sua audiência. Qual conteúdo vocês querem ver aqui no Instagram? Qual conteúdo vocês querem que eu poste aqui no Instagram nessa semana? E assim a sua audiência vai responder exatamente o que eles querem ver, exatamente o que eles querem que você poste. E assim você vai fazer o super conteúdo baseado nas respostas da sua audiência. E dessa forma você vai ter muito mais engajamento, comentário, compartilhamento e vai atrair mais pessoas para o seu Instagram. Então, mano, dá muito certo. E lógico, quanto mais seguidores você tiver, maior é a chance de você vender mais. Então, aplica e eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos lá na tela do meu celular que eu vou mostrar para vocês como utilizar essa super ferramenta aí do Story para estar fazendo as perguntas. Caso você não saiba qual que é, eu vou te mostrar lá no Story, beleza? Vamos lá na tela do meu celular e depois eu já volto. Bom, rapaziada, então vamos ver aqui no nosso Stories, beleza? Você vem aqui no seu Story e aí você vai tirar uma foto com o seu Stories. Aí você vem aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui. Certo? Aí você tira uma foto, beleza? Beleza, você tirou a foto, aí você vem aqui na carinha, aí você vai escolher aqui, ó, perguntas. Aí aqui você vai fazer a pergunta. Você vai perguntar mais ou menos assim, ó. Galera, qual o conteúdo
Ó, qual conteúdo vocês querem ver aqui? Aí você vai, deixa assim, certo? Aí você pode usar a sua criatividade para fazer o que você quiser, mas enfim, você vai deixar assim, certo? E aí você vai compartilhando seus stories, e aí depois do tempo você vai esperar, e depois de 24 horas, você vai esperar e vai simplesmente entrar aqui para ver se o que o pessoal respondeu, entendeu? E vai aparecer tudo aqui as respostas, certo? Bom, é bem simples, eu tenho certeza que se você fizer isso, mais pessoas vão começar a te reconhecer, porque você vai começar a postar os conteúdos que eles querem ver, que eles querem passar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova neste vídeo. Se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, comenta aqui, comenta qualquer coisa aqui abaixo no vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e me segue lá no Instagram, para você me acompanhar sempre, todos os dias, e é lógico, entra lá no grupo do Telegram e aguarda a Semana das Vendas no Instagram, para você que está querendo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram. Espero que você tenha gostado, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo. É nóis.